Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e eu e o Marcelo Santos, meu produtor, estamos na residência do professor Oswaldo de Oliveira, um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro, vasta experiência no futebol internacional, dirigiu os maiores clubes do Brasil, e eu agradeço demais você ter recebido a gente aqui, Oswaldo. Olha, Felipe, a recíproca é verdadeira. Eu também tenho o maior respeito pela sua trajetória profissional, que eu acompanho desde sempre, né? E então, para mim, é espetacular tê-lo aqui no âmbito da minha casa. É muito bom isso, e eu acho que é uma troca de ideias, Sim. Uma troca de experiência muito importante. Hoje é dia 16 de dezembro, Oswaldo no último dia 5, fez 71 anos, 71. Oswaldo. Pô, mas parece um garoto, hein, Oswaldo? Você está bem de saúde? Você teve um problema cardíaco, né? Isso foi em 2005. Onde né? foi, Oswaldo? Foi lá no Catar. Foi no Catar, Foi no né? Catar. Foi uma fase difícil da minha vida, né? Muita mudança, muita transição. Uhum. E, por incrível que pareça, Felipe, foi um dos melhores momentos que eu tive fisicamente. Eu me lembro que nós tínhamos feito uma pré-temporada na República Tcheca. E nós ficamos num hotel na beira de um lago que tinha 910 metros de perímetro, né, de Olha circunferência. E o Ziza, você lembra, que jogou no Botafogo? Ziza, ponta esquerda. Esse. Atlético O Ziza Mineiro. era o meu preparador físico nessa equipe. Tá. Era o Al-Ahly, lá do Catar. O Al-Ahly. Então, todos os dias, antes do treinamento, eu e o Ziza dávamos 10 voltas naquele lago. 910. 910 metros. Para você ver a minha forma física na época. Tanto que quando o médico entrou, depois que já estava tudo controlado, eu falei, pô, doutor, como é que pode, pô? Eu corro, nado, pedalo, jogo futebol, me alimento bem. Como é que uma coisa dessa pode acontecer comigo? Ele falou, Oswaldo, não é daqui, é daqui. É daqui. Então, a partir daquele momento, eu passei a tentar administrar melhor as coisas que E eu me lembro bem, comigo. Oswaldo, desculpa te interromper, ainda na linha dessa questão, eu me lembro de uma entrevista que você concedeu, eu não vou dar o crédito porque tem tantos anos já que eu não vou me recordar para onde, que um seu médico teria te aconselhado a não segurar muito as emoções e você soltar tudo. Eu me lembro de você ter dito isso, Oswaldo. Então, Felipe, era a sequência do que eu ia te dizer. Sim. Naquele momento, um dia, entrou um médico no meu quarto, que eu estava lá no Catar, né? Lá no Catar. Ele entrou e falou assim, você é um homem de muita sorte. Eu digo, por quê? Ele falou, o melhor cardiologista do mundo está aqui. Olha. E ele vem lhe ver hoje. E foi esse cara que... Ele era do Catar mesmo? Ele era. Ele era catariano. Ele era, Catari. É Catari que fala, Catari. Não, ele não era Catari, ele era americano. Sim. Mas ele rodava o mundo, né? Melhor do mundo. Na época, o Papa. O rapaz me falou que ele era o melhor do mundo. E conversando com ele, ele falou isso para mim, que eu absorvia muito as coisas que aconteciam comigo e não extravasava, que eu deveria começar a extravasar, não guardar, não somatizar. Agora eu me lembro bem o termo que ele usou, que eu não deveria somatizar tanto. Esse é um termo muito médico, né? Pois é. Somatizar, E que eu deveria externar mais, enfim. Soltar, né? Exatamente. É isso mesmo. E eu me lembro, eu não sei se você vai se recordar, você era treinador do Botafogo, e eu e o Edson Mauro fomos fazer um jogo, Edson Mauro, locutor da Rádio Globo até hoje,
Nós fomos fazer um jogo em Curitiba. Em Curitiba. E a gente se encontrou no aeroporto. Você lembra, na volta, o aeroporto de Curitiba fechado, só para variar, qualquer neblina fecha o aeroporto. Eu me lembro, eu comentei isso esses dias. Eu falei, pô, eu tive com o Edson Mauro em Curitiba, no aeroporto. Isso. E aí, eu e o Edson estávamos retornando para o Rio, você ia para São Paulo, que você ia participar do Bem Amigos. Não, era o Arena. Arena Sport TV, a Arena que existiu, a Arena na época ainda. Exatamente. E a gente conversou muito tempo ali no aeroporto, porque nada do avião decolar, não tinha jeito. Nem para o Rio, nem para São Paulo. Vamos sair, era 1h da tarde. 1h da tarde. E eu me lembro que neste dia, Oswaldo, aliás, aquele jogo, se eu não estou equivocado, foi 3-3. Não, 3-2 para o Botafogo. 3-2 Botafogo? 3-2, é. Isso, ganharam do Coritiba. Do Coritiba. Nós levamos um gol aos 2 minutos, o Dória estreando, cometeu uma falha. Isso. Depois nós viramos, o Vitor Júnior fez um gol e o Lucas, lateral direito, fez 2. Estou lembrando perfeitamente, mas que memória, hein, Oswaldo? Eu me lembro de que tudo. Memória. Oswaldo, e nesse dia que a gente se encontrou no aeroporto de Curitiba, eu e o Edson vindo de volta para o Rio, você indo para São Paulo, foi nesse dia que você me falou dessa questão envolvendo que você estava soltando mais. Eu queria tocar num assunto com você. E tem alguns assuntos velhos da carreira do Oswaldo que a gente não vai falar, que a gente quer novidade. Falar de Eurico, de Ganso, ele já falou isso 600 vezes. Aí a gente vai pular. Oswaldo, eu estou me recordando agora de um problema que você teve na imprensa de Minas Gerais. Sim. Uma discussão feia que você teve com um repórter. Você até... chegou uma hora que perdeu mesmo o controle, todo mundo na época, nossa, porra, o Oswaldo que é tão... A sua relação com a imprensa, ela mudou? Por que que você perdeu a paciência daquela forma? Não estou tirando a tua razão, não, estou apenas... Ou você ficou menos paciente, menos tolerante? Como é que está o Oswaldo de hoje? Realmente, inclusive, em decorrência daquele problema... Aquele episódio. Numa entrevista, o cara falou, pô, Oswaldo, você era considerado um lorde, que conseguia... Eu digo, pois é, mas a paciência tem um limite. Dizer para mim o que o cara disse naquela hora... Eu não me recordo exatamente. Ele falou um palavrão que eu não vou repetir agora, porque não temos ambiente para isso. Mas ele falou um palavrão na minha cara, né? E você era técnico do Galo. Do Galo. Era técnico do Galo. E eu aí tive uma reação normal naquele momento, né? Sim. Agora, o detalhe, Felipe, ali que aconteceu foi o seguinte, que logo depois, um dos repórteres que estava ali, de uma rádio de Belo Horizonte, falou assim, não, eu ouvi ele xingar o Oswaldo, sim. Um dos repórteres. Estou me recordando. Os outros não tiveram coragem de fazer isso. Mas esse falou, não, eu ouvi ele falar. Não foi corporativista. Não foi. Só que depois esse cara foi escondido, né? Ele nunca mais falou nada do assunto. Sei. E o outro detalhe interessante é que... Eu vou te contar a história toda. Lógico, pô. Quando eu cheguei no Atlético, todos eram unânimes em me dizer, Oswaldo, tem um cara aí. Olha, o pessoal da imprensa é muito bom, todo mundo legal, mas tem um cara aí que é chato. Ele tem um site, pô, e ele desce o pau, fala, ninguém aqui gosta dele e tal. Vou te mostrar. Eu falei, não me mostra não. Eu não quero saber quem é. Porque, para eu não ficar com o pé atrás com a pessoa. Desde já. Lá, naturalmente, pô, se acontecer alguma coisa, tudo bem. Mas isso me foi falado por jogadores, funcionários, staff, assessoria de imprensa, enfim, todo mundo falava desse cara. Inclusive o prefeito da cidade de Belo Horizonte. Um dia nós jogamos uma pelada, ele foi almoçar conosco e ele me falou desse cara também. Olha só. Bom, passou um dia, nós jogamos contra o Atlético Goianiense. Sim. E foi um jogo duríssimo. Nós ganhamos de 4-3. E os gols foram assim.
O Fred foi cruzar a bola, bateu no cara, entrou. O outro, o Marco... Fred era do Galo. Fred, o nosso do Fluminense. O outro, o Marcos Rocha, fez um arremesso lateral. O Luan, aquele pequenininho, fez o gol de cabeça. O outro foi de pênalti, quer dizer, 4 gols. Bola parada. E nós ganhamos de 4-3. Aí um cara da entrevista virou para mim e falou: Oswaldo, vocês marcaram 4 gols, mas os gols foram assim, 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 assim. Você acha que foi justa a vitória do Galo? Eu falei: rapaz, eu acho que não. Acho que, inclusive, amanhã a gente tinha que entrar na CBF e pedir para dar os pontos para o Atlético Goianiense. Porque os nossos gols não valeram, não foram gols. Aí o que aconteceu? O pessoal riu muito, né? Lógico. E depois eu vim a saber que a figura era esse cara. Até ali eu não sabia, entendeu? E a partir desse dia, ele ficou com aquele tipo de perseguição, até chegar nesse... Já era ele e você não sabia. Eu não que era sabia. Ele. Sim. A partir desse dia que eu fiquei sabendo, porque quando eu saí da sala, o assessor de imprensa me falou: Oswaldo, era esse cara. E todo mundo riu, porque parece que a antipatia também era generalizada. Todo mundo gostou do que você falou, porque era em cima dele. Com os colegas. Né? E aí, quando chegou lá naquela situação, ele começou a extrapolar. Aí foi num outro jogo. Já foi num jogo. Aí o Atlético tinha perdido o jogo? Não tinha perdido. Sei, não lembro. Foi assim, esse com o Atlético Goianiense foi em 2019 no Campeonato Brasileiro. Isso, 4-3. Esse jogo foi Copa do Brasil lá no Acre. Ah, sim. Contra aquele time lá do Acre, nós empatamos e classificamos. Então, ele fez muitas críticas e eu respondi às críticas dele. Ah, isso foi no Acre. No Acre. Sim. Quando eu estava dando a entrevista, ele criticou e eu respondi. As críticas dele, justificando, né, que nós tínhamos nos classificado. E ele saiu assim, veio para cá, para fora das câmeras e me xingou. Disse um palavrão, aconteceu isso. Agora, outro detalhe é o seguinte: acabou aquilo, tal, fomos pro vestiário, tudo calmo. Aí me ligou o presidente do Atlético Mineiro: Oswaldo, parabéns, você fez aquilo que tinha que fazer. Não era o Calil. Não. Como é o nome dele? É o... Sérgio Sete Câmara. Sérgio Sete Câmara. Perfeito. Você fez o que tinha que ter feito, nós apoiamos o que você fez, esse cara realmente... gosta desse cara. Esse cara realmente não sei o que. Tá bom. Só que quando nós voltamos para Belo Horizonte, com a repercussão, eu acho que fizeram muita pressão e eles aí acabaram cedendo e me demitindo, né, em circunstância daquela situação ali. É curioso isso, né? Você acha que esse episódio é que foi o motivo mesmo, né? Da minha demissão? Não, sem dúvida. Não foi porque você empatou no Acre? Não, nós classificamos. Classificaram. O presidente me ligou e me deu parabéns pela minha atitude. Sim, mas quem você acha que pressionou? A empresa dele, por exemplo? Não sei. Que coisa isso. Você sabe que cada clube tem seus meandros, tem seus labirintos, as suas voltas, né? Como é que você se sentiu? Pô, o presidente me ligou, me elogiou pela minha postura, agora está me demitindo. Você se sentiu traído, de repente? Não, traído não. Eu me senti decepcionado, mas não surpreso. Não surpreso? Não, porque isso é corriqueiro com os dirigentes, né? Dirigente normalmente é muito camaleão, ele muda muito de opinião em função das coisas que estão surgindo na órbita do clube, né? Então, para se favorecer, para ficar em paz, para manter um ritmo político que interessa, essas mudanças acontecem muito. Oswaldo, a gente está gravando no dia seguinte do título do Atlético Mineiro da Copa do Brasil. E a gente acabou de falar da tua passagem lá no Galo nesse episódio. É o melhor Atlético Mineiro que você viu jogar ou teve melhores? Olha, esse time é muito bom, né? Eu tô assim. É uma comparação que se faz ao Flamengo de 19, ao Flamengo de 81. Sim.
Mas o Atlético de 81, 82 também era bom demais. Reinaldo, né? Reinaldo, Éder, Toninho Cerezo, Marcelo, Paulo Isidoro, Ziza, que a gente falou aqui. Era um timaço. Em também. Nomes, talvez o anterior. Por causa do Reinaldo, do Cerezo, né? Eu acho que o grande destaque agora é o Hulk, é inegável. Ele está te surpreendendo? Você esperava menos dele? Não esperava menos, não. É lógico, né? Fazer uma previsão é muito difícil. Mas eu conheci o Hulk muito pequenininho, muito novinho, no Japão ainda, né? Ele iniciando. E já era um jogador muito virtuoso, muita força. O que acontece agora é que o Hulk, ele melhorou, ele se afinou, ele melhorou a sintonia fina dele. O gol de ontem, o gol que ele fez o outro dia, só quitando a bola por cima do goleiro, é sensacional. Isso é coisa de craque. Né? Não me venham dizer diferente disso. Eu me acostumei a ver Romário, Zico, os dois Ronaldos fazerem gols desse tipo. Foram os caras que eu vi fazer gol como o Hulk tem feito. Então, apesar da força, ele da aparência... Ele se aperfeiçoou aonde, eu acho que sim, na carreira. Na carreira. O cara vai jogando, ele vai aprendendo, ele vai melhorando. Você quer um exemplo? Eu tive na CBF há 2 dias atrás, lá em Teresópolis, e nós estávamos conversando e eu falei... Vamos falar disso depois. Eu falei muito do Miller. O Miller, quando eu trabalhei com ele no Santos, em 97, ele era um jogador completamente diferente do jogador que eu comecei a ver jogar no São Paulo com o Tele em 92, 93, que era rápido, né, inteligente, habilidoso. Mas em 97, ele raciocinava tudo. Era um jogador extremamente inteligente, sabe? Que usou o que ele aprendeu durante toda a carreira, com os anos que ele jogou no exterior, na Europa, principalmente. Ele usou tudo aquilo em favor da performance. É o que a gente está vendo o Hulk fazer hoje, né? O Hulk, ele consegue aliar muita força, muita disposição, muita raça a essa sintonia fina, essa técnica refinada que ele tem demonstrado. E houve um momento, logo que ele chegou no Atlético, antes alguns jornalistas mais afoitos diziam: o Atlético contratar um cara desse vai dar errado. Esses caras deviam enfiar a cabeça em algum lugar hoje para pensar o que eles falaram antes. Houve um atrito entre ele e o Cuca e houve uma rápida melhora nessa relação, porque hoje eles são muito afinados, né, Oswaldo? Claro. Eu não sei dizer se é natural, porque o Cuca eu conheço mais, o Hulk eu conheço muito pouco, mas é normal as pessoas se entenderem, né? Mas no futebol, o futebol tem distensões, tem choque de opiniões, né? E à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão se reencontrando. A gente fala muito de relação de treinador com, entre aspas, estrela. Você já dirigiu inúmeras estrelas do futebol na sua longa carreira. Sempre foi fácil para você se relacionar com os jogadores mais importantes do elenco ou você já teve muito problema? Não tive muito problema, não. Não, né? E eu acho muito mais fácil você se relacionar com a estrela do que com cabeça de bagre, né? A estrela, normalmente, é lógico, muitas vezes os egos são hiperinflados e acontecem algumas coisas que poderiam se controlar. Mas, normalmente, são jogadores que te dão um retorno muito grande, né? É você saber lidar, saber posicionar, né? Saber se colocar no seu lugar também, né? O treinador não pode ser mais importante do que o jogador, né? A estrela realmente é o jogador. Isso é uma compreensão que a gente tem que ter. Mas na teoria o treinador não é o chefe do jogador? Com certeza, não tem a menor dúvida disso. Mas quem vai brilhar, quem vai fazer o gol é o jogador. E você precisa dar a ele
todas as condições para que ele faça isso muito bem. No futebol, costumo dizer que a hierarquia é menor, você concorda? Eu vejo, por exemplo, jogador batendo de frente com presidente de clube. Isso não é uma falta de hierarquia? Isso hoje em dia ficou mais comum, né? Antigamente era mais difícil. Era mais difícil, né? Porque o poder está mudando de mãos, né, Felipe? Na verdade, hoje o clube não tem mais tanto controle do jogador quanto tinha antigamente. Perfeito. Isso esmoreceu muito, mesmo do ponto de vista hierárquico, o controle do dirigente e do próprio treinador, né? Por isso que às vezes tem acontecido alguns choques nesse sentido, porque o jogador, com a segurança de contratos e de algumas outras coisas que são supervalorizadas, muitas vezes num gap de caráter, eles se deixam levar e fazer coisas que não deveriam, respeitando do ponto de vista hierárquico. Na verdade, a estrela é o jogador, Sem né? dúvida. Sem dúvida nenhuma, né? Não tenha dúvida. Hoje, por exemplo, o Cuca é um baita de um treinador, mas a estrela do Atlético Mineiro hoje é o Hulk, né? Se bem que eu acho que os dois estão muito ombro a ombro, né? Porque pela história do Cuca no Atlético, né? Não, e o reconhecimento do trabalho dele, exatamente, né? É sensacional. Trabalho espetacular. Você vê o time do Atlético jogar, é sensacional. A gente fica realmente assim, muito satisfeito. O setor defensivo com o Sampaoli era muito criticado. O Cuca acertou a defesa do Atlético. É difícil verdade. fazer gol no Atlético hoje, né? É verdade. Impressionante. Agora, você, por exemplo, você já dirigiu o Romário. Já, no Onde? Vasco, No em 2000. Vasco em 2000. Sempre teve uma boa relação com ele? Sempre tive. É claro que, por ser exemplo. o Romário, e a autonomia e as características dele, do predomínio que ele tinha no clube, né, o prestígio que ele tinha no clube, algumas vezes nós tivemos que nos acertar. Mas foi muito pouco, ele comigo sempre foi muito legal, muito educado, sabe, muito colaborador, sabe? Aglutinador. Tem um lance do Romário que eu não esqueço, eu sempre conto, cara. Nós estávamos, acho que nas quartas de final do campeonato da João Avelange, em 2000, né? E nós fomos jogar o primeiro jogo contra o Bahia, lá na Bahia. E o Bahia fez 1-0 e nós viramos, estávamos ganhando o jogo de 3-1. Sim. Mas o Bahia começou a dar uma pressão muito grande na gente. E empatou o jogo, 3-3. Você sabe o que o Romário fez naquela pressão? Ele voltou, veio para frente da área, desceu o cacete, levou o cartão amarelo, deu carrinho, entende? Ele sentiu a necessidade de fazer aquilo que ele precisava para ajudar o time não perder o jogo. E ele fez. Isso para mim é inesquecível. Porque ele podia ter ficado muito bem lá na dele, lá na frente, ninguém ia falar nada. Ganhasse ou perdesse o jogo, ou empatasse, como acabou acontecendo. Mas ele não, ele foi absolutamente solidário, foi absolutamente equipe naquele momento. Nós temos 2 minutos para fechar essa primeira parte da entrevista com o técnico Oswaldo Oliveira. Oswaldo, para descontrair um pouquinho, você que é calejado em Japão, você adora comida japonesa ou não? Adoro, sou apaixonado, sou. É mesmo? Gosto muito, muito. Porque eu conheço brasileiro que mora no Japão que não suporta comida Jura? japonesa. É uma dificuldade, Mas eu gosto muito, gosto muito. O que é que tem lá de opção se você não gostar de comida japonesa? Tem tudo. Tem tudo que você quiser. Onde eu morei, por exemplo, em Kashima, tem um restaurante, chama Binimbau. E tem churrasco, aipim frito. É brasileiro? É o Nicei, né? É o Ricardo. O nome dele é Ricardo, mas a mãe dele... E a carne é boa? Excelente, carne é excelente. Né? E eles fazem feijoada, fazem rabada. Em algum momento do Kashima você trabalhou junto com o Zico? Não. Não. Naquela época, não. Naquela época, foi a época que o Zico foi treinador na Turquia, no Uzbequistão,
né, que ele dirigiu aquelas equipes de lá. na Europa. Mas ele foi lá 2 vezes, uma num jogo beneficente do furacão, do tsunami, e numa outra oportunidade também. Mas ele não chegou a trabalhar conosco na época. Oswaldo de Oliveira, no Felipe Cardoso Sem Freio. A gente volta já já com outras matérias, outras análises. O Oswaldo, sempre um grande papo. Até já.